Ok. Começou então a gravação de mais uma videoaula de História da Escola Municipal Darcy Ribeiro. Eu sou o professor Sérgio, da disciplina de História. Estou com os alunos do 7º ano D, E, F e G da nossa escola. Hoje é dia, eu falei que é 9 de setembro, se eu não falei, estou repetindo, 9 de setembro. O professor Sérgio foi lá no grupo de WhatsApp da turma de vocês, postou um link, um formulário de uma atividade 100% digital, e o tema da nossa aula de hoje é a sociedade açucareira. O que aconteceu, turma? A gente já viu, nos encontros passados, a gente já viu o primeiro produto comercial que teve interesse econômico por parte dos portugueses, aqui no Brasil colônia, que foi o pau-brasil. Foi a primeira árvore foi uma árvore, né? Foi o primeiro bem, o primeiro produto que foi explorado e comercializado pelos portugueses. Mas foi um produto que gerou riquezas, mas que não foi, assim, como a gente pode considerar, o primeiro produto que fez com que iniciasse no Brasil colônia um processo de grande povoamento, de recebendo pessoas da Europa e até de outros continentes para explorarem e participarem desse ciclo econômico. A gente pode considerar que a cana-de-açúcar foi o primeiro grande produto em escala global, né, a ser produzido e retirado do nosso país, na época colônia de Portugal, e que desenvolveu uma cultura própria, uma sociedade própria, com regras próprias. A gente pode dizer que foi a cana-de-açúcar o grande motor da escravidão no nosso país. E aí, hoje a gente começa a ver esse assunto, então, sociedade açucareira, tá certo? Então, na hora que você clicar lá no link, o começo da atividade é o mesmo. Você vai escrever o seu nome completo, não abrevia, não coloca apelido, eu preciso do seu nome completo, tá ok? Segunda coisa que você vai fazer é escolher a tua turma, tá? Você vai marcar se você é do 7º ano F, do G, do E, do D. Faz tempo que eu não marco o D, hoje eu vou marcar o D, tá? E aí você vai clicar no botão próximo. Cuidado que se você clicar no botão limpar formulário, vai apagar tudo, hein? Aí você vai ter que fazer tudo de novo. Clicou no botão próximo, olha o que vai acontecer então, você vai para a primeira sessão da nossa aula. Da nossa atividade virtual, que é uma espécie de aula também, viu? Primeira coisa que vocês vão ver, na primeira aba, na primeira sessão, é um texto explicando para vocês sobre esse início da sociedade açucareira. Então, vou pedir para vocês fazerem uma leitura. Presta atenção numa coisa que o professor destacou aqui em cima. Leia o texto a seguir, anotando em seu caderno as informações principais. Eu gostaria que vocês, alunos do 7º ano, eu gostaria que vocês tivessem o hábito de resumir as informações da sua maneira. Uma coisa, muitas vezes, é um texto de 3 páginas que você lê por ler. Quando você anota as tuas informações da tua forma no seu caderno, por exemplo, você consegue aprender de uma maneira melhor, tá bom? Então, a minha dica é, leia esse texto e já vá anotando informações que você considera importante, tá bom? Vou ler para vocês, acompanhe a leitura, que é um texto curto, não está difícil não, viu? Sociedade açucareira. Em meados do século XVI, ou seja, por volta do ano de 1550, por aí, por volta aproximadamente, a produção de açúcar começou a gerar cada vez mais lucros para os portugueses. O pau-brasil continuou sendo extraído e enviado para a Europa, mas o açúcar se tornou a principal riqueza econômica produzida na colônia. Quando a gente fala de cana-de-açúcar, a gente lembra de canaviais. É uma planta bastante conhecida por nós, rio-pretenses, porque a nossa região é uma das regiões que mais produz cana-de-açúcar no estado de São Paulo, até mesmo no Brasil. Nossa região é uma grande produtora de cana-de-açúcar, nós temos muitos canaviais. Atenção, os canaviais que nós temos hoje, eles são usados para a produção de açúcar e etanol. Etanol é o álcool combustível, aquele que é usado para a movimentação de veículos.
motorizados. Essa cana-de-açúcar do período colonial, ela era usada principalmente para fazer açúcar, tá bom? Açúcar principalmente. Ah, professor, não era para etanol? Olha, eles até produziam uma determinada quantidade de álcool, mas mais para fazer aguardente, cachaça. A cana-de-açúcar, nesse período do Brasil colônia, não era utilizada para etanol, para transporte. Não, ela era utilizada para a produção do açúcar, tá bom? O chamado ouro branco, tá? Isso aí, o pessoal está colocando uns comentários legais lá no chat. Depois eu vou comentar, gostei, viu? Segundo parágrafo, então. Os donatários que recebiam as capitanias do governo português, capitanias são aqueles primeiros lotes de terra que o governo, que a coroa portuguesa distribuiu para o início da nossa colonização. Então, os donatários que recebiam as capitanias do governo português, eles deveriam manter as terras produtivas, além de povoar o território. Para o trabalho nas lavouras, optou-se por utilizar a mão de obra de pessoas escravizadas. Opa! A ideia da escravidão, ela existiu na história da humanidade praticamente em todas as civilizações. É difícil a gente achar um povo que não utilizou a mão de obra escrava, ou quase escrava. Mas, pessoal, foi nesse período que a gente viu uma grande massa, uma grande indústria, a gente pode chamar de uma empresa de escravidão, utilizando principalmente mão de obra africana, mão de obra escrava vinda da África. Em diferentes regiões da colônia, utilizou-se a mão de obra de indígenas e de africanos escravizados. No entanto, a escravização de africanos foi a que se tornou predominante no território. Os indígenas, turma, no início, os portugueses tentaram utilizar os indígenas como mão de obra escrava, mas teve alguns problemas. O indígena brasileiro, ele se rebelou, ele fugia, ele conhecia o território onde hoje é o Brasil muito bem, então era muito comum as fugas, sem falar que boa parte da civilização, da população indígena foi dizimada por doenças trazidas pelos europeus, nos combates em que os índios utilizavam as armas do seu cotidiano, arco e flecha. Oi, Isa? Dizimadas é mortas, né? Isso, dizimadas, é morta, só que aí eu uso o termo dizimar, Isa, porque eles foram mortos em grande quantidade, né? Aí o professor troca a palavra morte por dizimar, porque foi um verdadeiro extermínio da população indígena, viu, Isa? Bem colocado aí. Ou seja, pessoal, por esses fatores, os indígenas... Chegou um momento em que os portugueses apontaram que não seria uma boa utilizar os indígenas como mão de obra escrava. Estava se mostrando economicamente inviável. E aí eles decidiram trazer mão de obra da África. Lembrando que quando a gente fala África, a gente está falando de um continente com centenas, milhares de povos que guerreavam entre si, que tinham culturas diferentes, idiomas diferentes, tá certo? E que, ao chegarem no novo território, eles se viam praticamente perdidos aqui, sem as condições de, num primeiro momento, resistir, porque eles resistiram bravamente a esse processo de escravização, inclusive fugiram, formaram verdadeiras comunidades, que a gente vai estudar mais para frente, o afrodescendente, o africano, lutando pela sua liberdade. A gente vai estudar isso nos próximos capítulos de história também, tá bom? Hoje é importante vocês entenderem isso, que a indústria da cana-de-açúcar, no período do Brasil colônia, foi feita com mão de obra escrava, escravos vindos principalmente da África. Tem um documento aqui para vocês, um textinho de um documento. Calcula-se que, desde a primeira metade do século XVI até o ano de 1850,
1850, que foi quando o tráfico de escravos foi proibido, ou seja, por 3 séculos a mão de obra escrava foi autorizada no nosso país. Então, desde esse período, pega esse número, 4 milhões de africanos escravizados. 4 milhões. Você tem noção o que é trazer 4 milhões de pessoas de um continente para outro para trabalhar como escravo? Só na viagem, grande parte desses escravos acabava morrendo. Eles eram trazidos em navios sem qualquer tipo de higiene, com praticamente nenhum ou pouquíssimo alimento, pouquíssima água, numa condição de saúde precária. Então, muitos acabavam morrendo na própria viagem. Os que chegavam aqui eram submetidos a todo tipo de castigos físicos. O próprio trabalho braçal na cana-de-açúcar já era desgastante. Um escravo, ele não vivia mais do que 50 anos. Muito pelo contrário, a estimativa de vida de um negro africano que trabalhasse como escravo era muito abaixo de 40 anos. Alguns morriam por volta dos 30. O corpo não aguentava. E os castigos físicos eram também brutais. Bom, continuando. Eles eram pessoas de lugares e grupos bem diferentes, que traziam consigo diversas interpretações sobre a origem do mundo, religiosidade, vivência familiar, modos de vestir e de se relacionar com os outros. Tinham, enfim, uma cultura rica, complexa e diversificada. Afinal, no grande continente que é a África, viviam povos com tradições, formas de organização social e política próprias. É importante a gente destacar isso, porque da mesma forma que o professor pede para vocês tomarem cuidado com a expressão índio brasileiro, porque a gente não está falando de um povo só que falava a mesma língua e tinha a mesma cultura, cuidado também na hora de falar o escravo africano, porque a gente está falando de pessoas, de escravos que foram trazidos do continente africano, mas que pertenciam a povos diferentes, tá certo? Professor, então nessa primeira parte é só para fazer a leitura e ir anotando as informações principais no meu caderno? Yes, é isso mesmo. Para quem está chegando agora e está deixando o nome lá no chat, eu vou depois passar aqui e pegar o ponto, viu? Estou vendo que ainda tem aluno escrevendo o nome no chat e a turma que estuda é isso mesmo, não para não, tá? Bom, fez essa primeira leitura, clica no botão próxima, para você ir para o segundo texto. Segundo e último texto, porque depois vem as perguntas, tá certo? Aguenta aí um pouquinho, já está carregando a próxima tela para vocês. Pronto, cliquei em próxima. Normalmente não demora assim não, viu, gente? É que como eu entrei aqui no Google Meet, que eu estou apresentando a tela, demora um pouquinho para carregar, mas pelo celular não precisa nem estar com Wi-Fi. Essa atividade ela pode ser feita com dados móveis, tá bom? Não consome muitos dados não, tá? Pessoal, na segunda sessão da nossa atividade, eu trouxe para vocês um texto sobre como era o trabalho nos engenhos. Atenção, o local onde se produzia cana, onde a cana-de-açúcar era transformada em açúcar, a planta era transformada em açúcar, era chamado de engenho. O engenho era um local com diversos espaços dentro dele. Tá certo? Então, dentro de um engenho, você tinha diversas divisões. Esse texto ele vai explicar um pouco disso. Acompanhe com o professor Sérgio. Engenho de açúcar era o nome dado à grande propriedade agrícola que cultivava cana-de-açúcar no Brasil. Os proprietários dos engenhos eram chamados senhores de engenho. É uma figura que é uma figura muito importante na história do Brasil, a figura do senhor de engenho. Normalmente não, era com certeza um homem, era uma figura masculina, você não tinha uma senhora de engenho, você tinha uma sinhazinha, né? Mas a responsabilidade do engenho era do homem. A colonização do Brasil tem uma característica, era uma sociedade patriarcal, masculina, machista, tá bom?
Então, o dono do engenho, a pessoa que era responsável pelo local, que detinha as máquinas, que era o dono das plantações e proprietário dos escravos, era o senhor do engenho, ok? Segundo parágrafo, as primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram ao Brasil em 1533, ou seja, 30 anos depois que Pedro, mais de 33 anos, exatamente anos depois, do dia em que Pedro Álvares Cabral veio tomar posse do território. Elas foram trazidas pelo colonizador português, o Martim Afonso de Souza. É muito comum a gente ver ruas nos municípios brasileiros com esse nome. A rua Martim Afonso de Souza. Quem que foi esse homem? Ele é conhecido como o português responsável por trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar aqui no nosso país, na época colônia de Portugal. O nome engenho passou a fazer referência a toda a propriedade, que ainda contava com vários espaços. Então, dentro de um engenho, o que você tinha? Você tinha a área de plantio, que é onde se plantava cana-de-açúcar. Você tinha também a Casa Grande. A Casa Grande é o local onde o senhor do engenho, junto com a sua família e alguns funcionários, alguns escravos que trabalhavam ali, viviam. Então, a Casa Grande era o espaço de habitação e moradia do dono do engenho, tá? Era chamada de Casa Grande porque era uma verdadeira mansão para a época, tá? E além disso, dentro de um engenho, você tinha a senzala, onde ficavam os escravos. Atenção, vocês já ouviram a palavra senzala com certeza. A palavra senzala, ela surge nesse período da história para dar nome ao local onde os escravos viviam. Hoje a palavra senzala, além da história, ela é usada de maneira, em algumas expressões racistas. Cuidado quando vocês ouvirem a frase, que eu já ouvi muito, uma frase criminosa, uma frase racista, que é o seguinte: negro, por que você não volta para a senzala? Quem nunca ouviu esse absurdo, né? Quem nunca ouviu essa fala racista? Tem origem aí, na história do nosso país. Senzala é o local onde os escravos viviam. Um local apertado, onde centenas, milhares de pessoas se acumulavam. Não tinha cama, dormiam, muitas vezes não tinha nem espaço para dormir deitado. Eu quero isso que foi escrito lá no chat, meu Deus, que horror. Eu não conseguiria explicar a senzala de maneira melhor do que o aluno que escreveu no chat, meu Deus, que horror. Senzala é isso, meu Deus, que horror. Um espaço em que não bastasse o negro africano sofrer um trabalho degradante, com castigos físicos, sem remuneração, com pouca ou quase nenhuma comida, ainda tinha que viver num local apertado como esse da senzala. Dormia-se em pé ou sentado. Fezes eram feitas ali mesmo, não tinha banheiro. Então os escravos viviam em meio a fezes, em meio a urina, em meio a lixo, uma situação bastante degradante. Meu Deus, que horror. Não tem frase melhor para explicar para vocês um pouquinho do que era uma senzala. Continuando, dentro do engenho também tinham as capelas, nas quais eram rezadas missas. Era uma sociedade cristã, mais precisamente católica. Os portugueses, eles impuseram o cristianismo católico apostólico romano como a religião a ser seguida no Brasil colônia. Tão curioso, um espaço tão pesado como esse ainda se rezava, né? Eu vejo isso como uma ironia. Um espaço com tanta dor, com tanto castigo, com tanto sofrimento, ainda se falava de Deus, né? Bom, enfim. Eduardo, você levantou a mão, pode falar. Era alguma coisa, Eduardo? Sem problema. Acho que foi ali naqueles... Sem querer, às vezes a gente aperta. Não tem problema, não. Se for alguma coisa, pode escrever no chat também, viu? Pessoal, continuando. Uma vez colhida, a cana era levada à moenda, onde o suco de seu caule era extraído.
Grande parte das moendas eram movidas por animais, ou às vezes pelos escravos, e eram conhecidas como trapiches. Depois de extraído do caule, aqui está sendo feita uma descrição para vocês de como é que a cana se transformava em açúcar, o processo da fabricação do açúcar naquela época. Hoje é um pouco bem diferente, tá? Hoje o jeito de fazer açúcar nas usinas de açúcar e álcool, o processo é diferente desse, mas no Brasil colônia é assim que se fazia açúcar. Depois de extraído do caule, o caldo da cana era levado até a casa das caldeiras e fornalhas. Lá era cozido lentamente em grandes tachos de cobre. O melaço surgido desse processo era transportado posteriormente ao lugar chamado Casa de Purgar, onde ele era refinado, para fazer o açúcar branco. Os engenhos produziam, em geral, 2 tipos de açúcar, que vocês conhecem. O açúcar mascavo, o mais escuro e voltado para o mercado interno. Então, esse açúcar, ele era feito principalmente para atender a demanda aqui mesmo do Brasil colônia. Professor, açúcar mascavo é aquele mais escuro, né? Isso, inclusive, que ele é um açúcar que eu posso falar que é uma espécie de açúcar ralado da rapadura. Quem aqui já comeu rapadura? Rapadura é aquele doce bem duro, doce, que é uma pedra, né? Praticamente, é um tijolão, que é um dos primeiros derivados da cana-de-açúcar. Essa rapadura, que vai depois gerar o açúcar mascavo, para virar o açúcar refinado branco, tem que passar ainda por alguns processos. Esse açúcar, o branco, esse sim era levado para ser consumido lá na Europa, era vendido a ouro, preço de ouro, viu? O açúcar feito no Brasil com mão de obra escrava era vendido na Europa a preço de ouro. O açúcar branco era embalado e era levado para Portugal. Detalhe, Portugal mandava esse açúcar para a Holanda, para um país, a Holanda, e da onde ia ser distribuído para a Europa? A Holanda é um país que vocês vão ouvir falar muito daqui para frente, no início da colonização brasileira, porque os holandeses vão decidir concorrer com os portugueses mais para frente na fabricação de açúcar. Inclusive, os holandeses vão invadir o nosso território, principalmente o Nordeste brasileiro, para tentar tomar posse desse território. Durante muitos anos, o Nordeste brasileiro ficou sob o comando dos holandeses. Mais para frente, Portugal consegue expulsar os holandeses do Brasil. Último parágrafo. Nas primeiras décadas do século XX, com o surgimento das usinas de açúcar e de álcool, os engenhos tornaram-se obsoletos e foram sendo desativados pouco a pouco. Hoje a gente ainda tem engenho no Brasil que tem a função de museu. A gente visita esses locais para ver como era o processo de se fazer açúcar no passado, esse momento importante na história brasileira. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção até agora aqui? Resumo: açúcar, novo produto do período colonial, depois do pau-brasil. Então, o açúcar ele ganha força na sequência, se torna um dos principais ciclos econômicos do nosso país. É fabricado, produzido com base em mão de obra escrava de negros africanos trazidos da África. Tem um espaço chamado engenho, que foram instalados vários engenhos no território brasileiro. Esses engenhos eram espaços em que você tinha as plantações de cana, em que você tinha a senzala, em que você tinha a casa grande, em que você tinha o espaço de manufatura da transformação dessa cana em açúcar, certo? Açúcar que seria levado depois para a Europa, por Portugal, e seria distribuído pela Holanda, ok? 2 textos que a gente estudou, agora a gente vai clicar em próxima, que chegou a hora de responder as questões. São 3 perguntinhas de múltipla escolha. Uhul, professor Sérgio, tá bonzinho. Tô nada, gente. Tô nada, que a apostila de agosto tá ótima já, não vou sobrecarregar vocês de atividade não, tá bom? Atenção então, hora do spoiler, hora da ajuda. Na verdade, eu quero ouvir vocês. Vou colocar aqui as perguntas do dia e vou deixar os alunos se manifestarem no chat ou pelo microfone
sobre quais são as alternativas que vocês acham as corretas, tá certo? Primeira questão, questão 1. Peguei uma questão do Enem. Ô, louco, professor Sérgio, já está trazendo Enem para a gente? Vou trazer. Opa, o ensino médio está aí batendo na porta de vocês. O Enem, pessoal, ele cobra bastante conteúdo de história e normalmente cai o Brasil Colônia. Olha essa questão aqui, lê com o professor Sérgio uma questão do Enem de 2012 sobre esse assunto da aula de hoje. É um texto, abre aspas. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa, em um engenho, é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão. Uma vez servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que lhes deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite sem dormir, parte foi de dia sem descansar, e tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e vós despidos. Cristo sem comer, e vós famintos. Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isto se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Credo, professor, você trouxe um texto para a gente com um monte de palavra que a gente não sabe o significado, mas que quando a gente lê o contexto, a gente consegue compreender. Esse é um pedacinho de um trecho do sermão do padre Antônio Vieira. E ele estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e, agora é que vem a pergunta, vocês perceberam que a todo momento a paixão de Cristo, a crucificação de Cristo, o próprio Cristo, o sofrimento dele foi comparado com algo que acontecia no engenho, na sociedade açucareira? O que está sendo perguntado para vocês nessa questão que o Enem perguntou é, quando o padre, o Antônio Vieira, escreveu esse texto comparando a paixão de Cristo, que relação que ele quis causar com o engenho? Será que foi a alternativa A? Será que ele quis relacionar a paixão de Cristo com a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros? Será que foi a B? Será que foi relacionar a paixão de Cristo com a função dos mestres de açúcar durante a safra de cana? Será que foi a C? Relacionar a paixão de Cristo? Quando a gente fala paixão de Cristo, a gente está falando da crucificação, hein? Importante, a gente está falando da crucificação. Será que foi para relacionar a crucificação, o sofrimento de Cristo, com a alternativa C, com o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios? Será que foi a D? Será que foi o papel dos senhores na administração dos engenhos? Ou será que foi a E? O trabalho dos escravos na produção de açúcar? E aí, será que eu respondo A, B, C, D ou E? E aí, gente? Como diria a Xuxa, A de amor, B de baixinho, C de coração, D de dado ou E de escola? Qual que é a alternativa correta? Ok, o pessoal está colocando lá no chat. Seguinte, o padre Antônio Vieira, ele comparou o sofrimento que Jesus Cristo sofreu na cruz com o sofrimento do trabalho dos escravos na produção de açúcar. Para o padre Antônio Vieira, quando ele descreveu um pouquinho da dor do escravo, ele só encontrou algo semelhante ao sofrimento de Cristo na cruz. É um texto muito bonito, muito sensível, um texto histórico, literário, mas com valor histórico, que o padre Antônio Vieira escreveu, comparando o sofrimento de Cristo na cruz ao sofrimento do trabalho do escravo na produção de açúcar. Ok? Sentiram isso? Conseguiram pegar essa informação? Professor, sim. Achei difícil. Claro, é questão de ensino médio do Enem. Ah, professor, mas a gente é aluno do 7º ano. Ah, mas vocês não são qualquer aluno de 7º ano, vocês são alunos do professor Sérgio da Escola Darcy Ribeiro,
Que papo é esse de escola pública que não prepara aluno para o Enem, que não prepara aluno para a faculdade? Aqui a nossa escola vai se esforçar ao máximo para dizer para vocês um pouquinho de como é esse trabalho de prestar uma prova de um vestibular. Meu sonho é saber que no futuro eu vou estar andando na rua, eu quero ouvir uma buzinada, eu vou olhar para o lado, vou ver um Camaro amarelo, vou ver um aluno do 7º ano, que já vai ser um adulto, falando, ô professor, virei médico, hein, professor? Virei advogado, virei engenheiro, ou então virei professor de história. Não sei se professor de história você vai conseguir comprar um Camaro amarelo, mas eu vou ficar muito feliz de saber que vocês estão se preparando já agora para o vestibular. Por isso que eu fiz questão de trazer uma questão difícil do Enem sobre o assunto sociedade açucareira. Calma que vai ficar um pouquinho mais... Como, Isa? Eu achei essa fácil. Não é. Você viu, Isa? Não era um bicho de 7 cabeças, né? A pergunta era: qual é a relação da paixão de Cristo do sofrimento de Cristo na cruz, ali da crucificação, o Calvário, com o processo do engenho? Quem é que sofreu igual Cristo aqui? O escravo, gente. O trabalho escravo, né? No texto ali do padre Antônio Vieira, a analogia dele foi essa: comparar um fato bíblico histórico com outro fato bíblico histórico. Então, já dei spoiler aí da primeira questão, perguntinha 1. Vamos para a questão 2 agora. Questão 2 é de múltipla escolha, só tem uma certa. Lê com o professor. Questão 2. A agromanufatura. Ai, professor, que palavra feia. Uai, agricultura. Manufatura vem de indústria. A gente está falando da indústria do agro, né? Então, a agromanufatura do açúcar no Brasil colonial garantia todo o processo de produção, desde o plantio da cana até o produto final, pronto para ser exportado para a Europa. Ficando aqui na nossa colônia, o açúcar mascavo e sendo exportado em sua maior parte, o açúcar branco. Atenção à pergunta. Apesar de controlar todo o processo de produção, não eram os portugueses que realizavam a distribuição desse produto na Europa, porque isso cabia, essa função, aos. Quem fazia a distribuição do açúcar brasileiro na Europa depois que os portugueses levavam para lá? Era A, os ingleses, B, os holandeses, C, os franceses, D, os belgas ou E, os espanhóis? E aí, qual era o... Aê, galera que está assistindo a aula do professor, mandando bem lá no chat. Isso aí, gente. B de bola, os holandeses. Que mais para frente a gente vai voltar a estudar a Holanda, porque, inclusive, tem algumas batalhas famosas entre portugueses e holandeses no Brasil colônia, nesse período aí da sociedade açucareira, os portugueses tentando expulsar os holandeses, e conseguiram, tá bom? Bom, por fim, questão 3 é a última. A questão 3, cuidado, ela é de clicar na alternativa correta, mas vocês vão entender por que tem que tomar cuidado. Espera lá, que deu uma travadinha, tá destravando. Aí, questão 3. Leia as frases e marque todas as alternativas corretas. Ah, professor, eu vi aqui que até não é mais bolinha, agora é caixinha. Pode ser que tenha mais de uma certa, né, professor? Sim, pode ser que tenha mais de uma certa. Não é igual às outras questões. Gente, vocês que estão falando de rapadura, eu estou salivando aqui, porque de verdade, se você me oferecer uma rapadura ou um chocolate desse de supermercado, eu prefiro a rapadura, tá? Então, hashtag fica a dica. Nossa, que presente eu daria para o professor Sérgio. Nossa, rapadura. Pensa num doce que eu gosto. Menino do céu. Bom, e detalhe. Eu morei no sítio e lá a gente tinha... A gente que eu digo, eu morei no sítio, minha família trabalhava no sítio, tá? Não é que a minha família era dona do sítio, não, viu? E lá tinha uma plantação de açúcar. E aí eu lembro que a minha mãe fazia rapadura. Essa cena da cana-de-açúcar na moenda, lembra um pouco esse estilo é bom, né? Esses trabalhadores autônomos que moem a garapa. Vocês já beberam garapa?
Esse processo de moer a cana-de-açúcar ali no garapeiro é o início para fazer açúcar. Tudo começa transformando a cana-de-açúcar em garapa, tá? E essa garapa, depois, ela vai ser fervida, e tem todos os processos ali para transformar a garapa em melaço. E esse melaço é que depois vai dar origem à rapadura, ao açúcar mascavo e mais para frente ao açúcar refinado. É um processo bem legal, tá bom? Disse isso porque eu acho interessantíssimo esse processo de fazer açúcar. Bom, vamos para a questão 3, que já são 16h51, eu vou liberar vocês. Senhor Carlin, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Sim, professor. Como? Aqui na minha casa tem garapira, acho que é. Fala. Na minha casa tem uma, pra moer a cana, não é? Fazer caldo de Nossa, cana. cana com limão, a garapa, é uma delícia, Caio, é coisa assim divina. Tem a garapira, mas não tem a cana. Só falta Como a cana. assim? Ah, falta Ué, cana. Ah, entendi, vocês têm a moenda aí, né? Vocês têm a garapeira moenda para moer, levou a cana, a questão é arrumar a mas cana, tem a né? cana. É. Legal. Nossa, eu vou sair daqui, eu vou tomar uma garapa com limão hoje, em homenagem à aula de hoje, a aula da Sociedade Açucareira. Vamos lá, questão 3. Então, vamos lá. Leia as frases e marque todas as alternativas corretas. Primeira, é correto dizer que, mesmo com a produção de açúcar, a extração do pau-brasil continuou sendo a atividade econômica mais importante durante todo o período colonial? Está certo dizer que, mesmo com a cana-de-açúcar, o pau-brasil continuou no topo, sendo o produto mais importante para a economia colonial? Está certo ou não? Sim, não, sei lá. Não está certo. O pessoal está colocando lá no chat, vocês estão certos, porque a primeira alternativa não está certa. Atenção, está pedindo para você marcar somente as corretas. Se a primeira está errada, você não vai clicar nela, você nem vai pôr a mão nela. Tudo bem? O plano é achar só as frases corretas, ok? A primeira está errada, por que a primeira está errada? Porque o pau-brasil, com o início das plantações de cana-de-açúcar, o pau-brasil até continuou sendo explorado, mas a cana-de-açúcar se tornou o principal produto de exportações do Brasil colônia, ok? Frase 2, vamos ver se a segunda frase está correta ou errada. Para trabalhar nos engenhos de açúcar, o governo português investiu no comércio de escravos trazidos do continente africano. Foi isso mesmo que aconteceu? Sim ou não, na frase 2? Sim. Eu acho. Opa! Sim? Sim, com certeza. Hoje, a gente tem, na indústria da cana, a gente tem trabalhadores livres, que recebem salário para isso. No início, no Brasil colônia, não. Eram trabalho escravo, sem salário, e eram a base de escravos trazidos do continente africano. Portanto, a alternativa 2 está correta. Como a gente está em busca das alternativas corretas, a gente vai lá e pá, a gente vai clicar nela, ok? Vamos ver se a terceira está certa. Se tiver certa, a gente clica nela também. Não havia diferença entre os africanos que vieram para o Brasil. Todos partilhavam da mesma religiosidade e das mesmas tradições. Tá certo isso? Não, Acho que não. não. Ok? Porque eles vieram de outro país, não tem como ser a mesma cultura, mesma religião. Exato. É isso mesmo, pessoal. Vocês acertaram. A gente está falando, e isso é importante, porque a gente tem uma coisa que a gente tem que combater. É a seguinte fala: os negros aceitavam ser escravos. Eles não aceitavam ser escravos. É que até eles se organizarem, conseguirem conversar entre si, porque eles tinham idiomas diferentes, eles foram separados da sua terra natal. Como é que a gente organiza uma fuga se a gente não fala nem o mesmo idioma, gente? Poxa, pensa nisso. A indústria, a empresa de escravidão portuguesa foi tão inteligente
Inteligente para o mal, mas foi inteligente porque ela separou as comunidades para dificultar a comunicação entre si. Então, você tinha no mesmo engenho negros africanos que nem falavam o mesmo idioma. Como é que eles iam se organizar para fugir? Isso demorou um período, porque aconteceu. Mais para frente, a gente vai ver os negros se organizando e resistindo à escravidão. Mas, num primeiro momento, está errado dizer que todos partilhavam da mesma religiosidade e das mesmas tradições. Se a frase 3 está errada, você não clica nela, porque você está em busca das frases certas. Última frase, vamos ver se a última frase está certa ou errada. A última frase diz assim, que entre os fatores que dificultaram a escravização dos indígenas está a resistência por meio de fugas e ataques aos engenhos e às vilas. Eu não comentei isso com vocês, mas os indígenas, eles destruíram muitos engenhos, viu? Eles se rebelaram e eles colocaram, num primeiro momento, até mesmo a produção de açúcar no Brasil colônia em risco, tá? E os indígenas, eles resistiram, até porque os que não resistiram, praticamente eles foram dizimados, exterminados por conta de doenças. E aí, pessoal, a última alternativa, vocês acham que está certa ou errada? Sim, certa. Ok? Quem marcou que está certo é porque está certo mesmo. Então, ó, vem aqui e clica na segunda alternativa também. Ok? Feito isso, acabou a atividade da semana. Você vai vir aqui no botão enviar. E ó que maravilha. Tem que clicar em enviar. Se você não clicar em enviar, não dá certo. Ô professor, como é que eu sei que você recebeu? Você vai ler assim, ó. Recebi sua atividade. Parabéns pelo empenho, professor Sérgio. Ô professor, a correção não tem a correção automática? Não tem. Dessa vez eu não coloquei, porque como é uma atividade que está valendo ponto, mas é uma atividade que eu quero que vocês reflitam, tá? Eu não quero, diferentemente da apostila, essa daqui eu permito que vocês façam ela quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Mas acho que está tranquilo, eu acho que vocês fazendo uma vez já está mais do que suficiente, tá certo? Sobre o assunto da aula de hoje, tem algum aluno para fazer alguma pergunta antes que eu clique no botão fechar, parar de gravar sobre a aula de hoje? Porque eu sei que às vezes vocês querem fazer perguntas de outros assuntos, eu vou continuar aqui, mas sobre a aula de hoje, Sociedade Açucareira, alguma pergunta? Não. Ok, então deixa eu vir aqui, interromper a gravação. Obrigado por hoje, pessoal. Ficou com dúvida? Me chama no WhatsApp. Obrigado para quem assistiu ao vivo. Obrigado, 7º ano D, E, F, G. Parabéns para quem está ao vivo aqui. E quem está assistindo gravado o vídeo, parabéns também por estar fazendo esse esforço. Viu? Abração do professor Sérgio.